Olá galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui falando um pouco sobre o aplicativo BlaBlaCar. É um aplicativo que eu utilizo ele desde 2017 e é um aplicativo de ajuda mútua, porque ele ajuda tanto o motorista nos custos da viagem quanto os passageiros, né, que acabam economizando. Então eu costumo utilizar atualmente para as minhas idas a São Paulo, ao Brás, mais especificamente. Eu moro na cidade de São José dos Campos, que fica aproximadamente uma hora e 10, uma hora e 20, em condições normais, né? Eu falo isso porque a gente tem que ir pela Dutra ou pela Ayrton Senna, mas tem dia que o trânsito tá bom, então eu utilizo tanto na ida quanto na volta. Eu só não utilizo na volta somente quando eu compro muitas coisas que eu tenho que usar aqui a parte de trás, que é os bancos de trás. Mas quando eu vou buscar só algumas coisas assim, que eu consigo trazer no porta-malas, aí eu vou e coloco carona também na volta. E sem muita delonga, eu vou agora no aplicativo aqui para mostrar um pouco mais para vocês. Então, pessoal, o primeiro passo para estar utilizando o BlaBlaCar é estar instalando o aplicativo, né? Então a gente vai aqui na Play Store, basta digitar BlaBlaCar. Então, como a gente pode ver aqui, ó, ele tem 4.8 de avaliação, a nota dele, né? Mais de 1 milhão de avaliação, ou seja, é um aplicativo que tem uma nota muito boa e bem avaliada, assim, pela quantidade de downloads. Então, como eu já tenho ele instalado, eu só vou abrir ele aqui. Mas ele não tem segredo, basta vocês baixarem. Aí só tem que fazer uma conta, que é coisa rápida também, seria os dados que o aplicativo pede, para poder estar utilizando. E fazendo um breve resumo, ele é um aplicativo francês, eu utilizo desde 2017, e eu vou mostrar um pouco mais para vocês agora aqui. Eu vou clicar aqui em abrir, como já tem instalado. Então, após instalar, a gente para nessa página, que seria aqui de procurar carona. Se vocês olharem aqui embaixo, tem um menu. Então, aí tem, nesse menu tem o item procurar, tem oferecer, no caso de motorista, suas viagens, mensagens e perfil. No caso, eu vou fazer um comentário, né, sobre cada um deles. Procurar. Esse daqui é para quem está querendo carona. Então a pessoa ela vem aqui. No meu caso, eu sou de São José dos Campos. Eu utilizo ele muito indo para São Paulo, só que eu utilizo como motorista. Então por isso que já está semi-preenchido aqui, porque a maioria das vezes quando eu vou, eu coloco carona saindo desse shopping e como ponto final, né, a rodoviária Tietê, em São Paulo. Aí eu deixo o pessoal lá e de lá eu sigo pro Brás. Então, mas supondo, se eu fosse pesquisar uma carona aqui, se eu fosse colocar saindo da minha cidade, exemplo, indo pro Rio de Janeiro, eu poderia até colocar, deixar esse Vale Sul, que é um ponto aqui de referência na cidade de Babacar, tem alguns outros também. Aí vou colocar aqui Rio, Rio de Janeiro. Aí aqui ele pergunta, né, se seria para hoje e a quantidade de pessoas. Eu vou deixar só uma, mas se eu quisesse alterar eu poderia vir aqui. Agora eu vou fechar. Eu vou colocar como se fosse para amanhã, sábado. Aí eu coloco aqui em procurar. Então eu coloquei aqui para pesquisar, né? Aí ele mostra as caronas que aparecem. Aí vai depender do horário também. Eu coloquei só a data, que seria de amanhã. Mas supondo, eu quero viajar 8 horas da manhã. Então eu venho aqui, dou uma pesquisada. Vocês estão vendo, ó, começa aqui a partir de... Tem viagem meia-noite, só que é saindo lá de Caçapava. Tem 12h50, 13h40, 4 horas da manhã, 4h30, 7h30 e 8 horas. Apareceu uma aqui. Só que só tem um detalhe que tem que se atentar, que nem, supor, nessa carona aqui de 8 horas. Eu tô tampando aqui só a foto aqui da pessoa, pra não expor, né? Mas supondo, se eu quisesse essa carona aqui de 8 horas, o que eu teria que fazer? Eu teria que só dar uma confirmada no destino. Por quê? Vocês estão vendo que tem um ícone aqui que ele está verde e outro laranja? O verde quer dizer que ele praticamente sai do mesmo lugar ou ele passa ali no ponto que eu coloquei, né? Que seria saindo do Vale Sul, que é um shopping aqui da cidade.
Porém, vocês estão vendo que abaixo ele mostra laranja, que seria destino. Quer dizer que ele vai parar em alguma localização que não está muito próxima daquilo da localização que eu coloquei. Vamos clicar aqui para ver qual que é o detalhe. Então tá falando que ele tá indo, tá falando que tá a 3,6 km do seu ponto de chegada. Então tranquilo, daria para reservar, porque eu estaria saindo aqui da minha cidade lá para o Rio de Janeiro, só 3 km de diferença do local, é pouca coisa. Então o que eu teria que fazer? Bastaria eu vir aqui embaixo, clicar em continuar e reservar. Quer ver, ó? Aí ele pergunta os detalhes, pergunta quantidade de vagas, né? Aí se eu clicar aqui, já estaria reservando. Mas eu só não vou clicar aqui porque eu só estou só demonstrando, né? Então, voltando aqui. Lembrando, né, que só tá uma vaga porque eu deixei uma vaga lá no início, quando eu coloquei que eu estava pesquisando. Se eu estivesse pesquisando por duas vagas, se eu precisasse de duas, bastaria mudar lá no início e colocar duas vagas. No caso, para amanhã. E aí, outra dica que eu deixo, né, é que muitas pessoas perguntam quando eu estou conversando com alguém que não usa o Babacar, a pessoa fala, mas é seguro? Então, o Babacar ele é bem seguro, porque pelo menos uma dica que eu dou para quem tem um pouco de receio inicialmente é olhar as avaliações do motorista, porque as avaliações são avaliações reais e um exemplo, que nem esse motorista, ele tem 14 avaliações. São 14 pessoas diferentes, porque o aplicativo deixa avaliar uma única vez. Então, é, tanto o passageiro ele pode avaliar o motorista uma única vez, quanto o motorista pode avaliar o passageiro uma única vez. Então, basta clicar, né, para ver as avaliações. E aqui tem um comentário do pessoal falando, e ele, assim, bem avaliado, 14 avaliações todas como excelente. Então, esse motorista aqui é um motorista que já oferece carona no aplicativo e pelas avaliações é um motorista, vamos falar assim, confiável. Então, eu já poderia estar reservando com ele. O único ponto a se atentar também é quanto, supondo, se você tem um compromisso inadiável que você não pode atrasar, é bom você reservar com antecedência, assim, um horário bem antes para, se acontecer algum imprevisto, o motorista cancelar, porque às vezes acontece, cancelar em cima da hora, ficou doente, o carro quebrou, você conseguir reservar outra carona ou você conseguir algum outro meio. Tipo, não vai dar certo de Babacar, eu consigo ainda pegar um ônibus, chegar a tempo, eu consigo pedir para um parente me levar, eu vou chegar a tempo. Então, isso quando o seu compromisso, você tem um horário para chegar, um compromisso inadiável. Agora, estou indo a passeio. Aí você não precisa ter tanto receio, né? Que se ainda assim, se der problema, você consegue. Você tem uma margem maior ali para resolver e conseguir uma outra carona ou outro meio para se deslocar. Então é isso que tem que se atentar. Agora, voltando aqui, eu vou comentar um pouco a respeito de motorista. O motorista não tem muito segredo, supondo. Eu sempre vou para São Paulo, vou ao Brás. O que eu indico? Reservar pelo menos colocar carona pelo menos com um dia de antecedência. Eu vou colocar aqui, vou simular que eu sempre coloco. Eu sempre coloco saindo do Vale Sul, indo para a rodoviária Tietê, já aparece aqui porque, como eu sempre utilizo, aparece como sugestão. Então aqui ele coloca, qual é o seu trajeto? Aí eu deixo porque ele tem tanto aqui, dá para ir pela BR-116, que é a rodovia Presidente Dutra, ou pela Ayrton Senna. Mas eu sempre vou pela BR-116. Então eu clico, dou sequência. Aí ele pergunta se eu quero colocar as cidades comparadas, né? Mas eu coloco que não. Aí a data, eu vou colocar como se fosse amanhã. Aí eu tenho que colocar o horário. Vamos supor, eu vou sair amanhã às 7 horas da manhã. Então eu venho, coloco aqui 7 horas. Aí ele pergunta, pensa no conforto, deixa o lugar do meio livre. Eu sempre coloco 3 caronas atrás. Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que colocar 4, porque daí seria uma na frente e mais 3 atrás. Quando eu deixo 3, quer dizer que eu estou colocando só uma carona na frente e 2 atrás. Mas como é uma viagem sem percurso que não é muito longo, dá 1 hora e pouquinho,
eu coloco 3. Aí ele pergunta, por que os passageiros reservam automaticamente? Eu, particularmente, eu sempre coloco, escolho a segunda opção. Eu mesmo responder e aprovar manualmente. Então eu coloco aqui. Aí ele fala o preço. Ele tem um preço mínimo, no caso R$ 4, e um preço máximo. Eu posso colocar aqui, ó. Eu deixo colocar só até R$ 26. Então, a maioria das vezes eu deixo R$ 20. Eu coloco 4 caronas, mas eu só deixo R$ 20. E aí eu dou seguimento. Aí ele pergunta, vai e volta, ofereça sua carona para o retorno. Supondo se eu já tenho horário para voltar também, então eu posso vir aqui, coloco sim, claro, ou se não, se eu não tenho horário, eu coloco, seleciono a opção de baixo. Mas supondo que eu vá voltar 2 horas da tarde, então eu coloco sim, claro. O mesmo processo aqui. Aí, só que ele tá marcando como se eu fosse voltar no domingo. Então eu volto aqui e marco sábado. Aí eu vou colocar aqui 14 horas. Ok. Vou deixar R$ 20 também. Aí tá perguntando se tem alguma informação, se quer colocar alguma descrição. Feito isso, basta clicar aqui em oferecer e pronto, sua carona já vai estar lá. Eu vou clicar aqui, depois eu excluo ela. Então já tá aqui, ó, suas caronas. Amanhã saindo 7 horas. E amanhã voltando às 14 horas. Então é só aguardar. Aí quando tiver alguma solicitação, vai aparecer notificação. Ou também, no caso de mensagem, as pessoas mandam mensagem, você consegue responder por aqui. E também, agora, só mostrando um pouco aqui a parte do perfil. Esse aqui é o meu perfil. Eu uso desde 2017, então tem 320 avaliações. Como eu comentei, são 320 avaliações de pessoas diferentes. Mas eu dei muito mais caronas, é porque nem todo mundo avalia. Então, dos que avaliaram, eu tenho 320 avaliações. Basta clicar aqui para poder ver. É público, então fica lá, qualquer pessoa pode ver, né? Quando eu coloco carona, ela consegue ver as avaliações. Então e para motorista, né? Eu falei um pouco sobre passageiro. O motorista também ele pode, na hora que ele coloca lá a carona, ele pode colocar para aceitar manualmente. E ele pode ver o perfil também do passageiro, se ele tiver algum receio, o passageiro às vezes não tem foto, não tem avaliação, ele pode não aceitar. Então eu considero bem seguro por isso, por questão das avaliações, por ser avaliações de pessoas diferentes. Então é um aplicativo bem útil, assim, ele de ajuda mútua, porque ajuda tanto os motoristas, né, a custear a viagem, combustível caro, pedágio, que nem para São Paulo quando eu vou lá para o Brás, são 3 pedágios na ida e 3 na volta. E ajuda também os passageiros, porque em média sai praticamente metade do valor de uma passagem de ônibus. Então eu deixei como dica esse aplicativo. E se vocês puderem, né, tá dando um curtir no vídeo aí para me ajudar, eu agradeço. Se puder também estar se inscrevendo no canal aí, vai fortalecer bastante, é motivo de estar trazendo mais vídeos. E se tiver também alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar também nas perguntas aí, nas mensagens, que eu leio todas. E é isso aí, forte abraço e boas viagens.